Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 29ª aula da disciplina de Cálculo 1. A seguir, nós estudaremos algumas aplicações da integral. Nós veremos como calcular a área entre funções, integrais impróprias e o volume de um sólido de revolução. Particularmente nesta aula, nós veremos o método da antiderivada para o cálculo de áreas e definiremos a integral em um dado intervalo AB, que é chamada de integral definida. Nós iniciamos com o seguinte problema. Suponha que durante os primeiros 5 anos, nos quais um novo produto esteja no mercado, são vendidas Y unidades por ano quando se passaram X anos do lançamento. E a função y é dada por f de x igual a 3.000x para x entre 0 e 5. Ache o total de vendas durante os primeiros 4 anos. Observe que a função y igual a 3.000x é uma função do primeiro grau, portanto o gráfico é dado por uma retinha, como nós podemos observar na figura a seguir. Nós montamos então a tabela, jogamos alguns valores para x entre 0 e 5. Veja que no 0 a função vale 0, no 1 ela vale 3.000, no 2 ela vale 6.000, no 3, 9.000, no 4, 12.000, no 5, 15.000. Portanto, é uma função que tem um crescimento linear, cresce de 3 em 3.000 e o gráfico é dado por essa retinha. Assim, o total de vendas durante os primeiros 4 anos é dada pela área do triângulo retângulo, que é formado entre o gráfico da função f de x e o eixo x no intervalo de 0 a 4. Observando assim que esse triângulo tem base b igual a 4 e altura h igual a 12.000, nós temos que a área A será base vezes altura sobre 2, que é a área do triângulo retângulo, que é dada então por 4 vezes 12.000 sobre 2, e isso é igual a 24.000, portanto, o total de vendas durante os primeiros 4 anos será de R$24.000. Mas se no caso anterior, nós tivéssemos com a função f de x igual a 3.000 raiz de x mais 1.000 para x entre 0 e 5, note que a tabela com os valores para a função seria diferente. Então, no 0 a função vale 1.000, no 1 ela vale 4.000, no 2 ela vale aproximadamente 5.242,64, no 3, 6.196,15, no 4, 7.000, no 5, 7.708,20 e o gráfico seria desta forma. Agora, veja que o gráfico e a área, neste caso, que nós estaremos procurando para responder a mesma pergunta, que seria novamente a área entre o gráfico da função e o eixo x, no intervalo de 0 a 4, não é mais dada pela área de um triângulo. É uma figura na qual nós não temos uma formulinha para calcular diretamente. Então, a pergunta agora é: como achar o total de vendas durante os primeiros 4 anos quando nós temos uma área desconhecida? Nós temos, então, o problema da área, que é dada uma função contínua qualquer, denotada por f, não negativa no intervalo AB. Como achar a área entre o gráfico dessa função e o eixo x no intervalo entre A e B? Nós chamaremos, então, a função A de x, que é a função que mede a área entre o gráfico de f de x, o eixo x, no intervalo de A até x. Assim, dada a função área A de x, que mede a área sob a curva de A até x, a sua derivada será, por definição, a linha de x, que é o limite para ΔX tendendo a zero, da A de x mais ΔX menos A de x sobre ΔX. Nós vamos chamar essa equação de equação 4. Observe que o numerador do lado direito é a diferença entre duas áreas, ou seja, é A de x mais ΔX menos A de x. Então, note que a área entre A e x mais ΔX será toda esta área abaixo do gráfico da função e o eixo x de A até x mais ΔX, menos a área entre A e x, que é a área de A até x. Fazendo essa diferença, veja que essa diferença será dada por essa área em cinza,
Essa é, então, A de x mais ΔX menos A de x. Se C for o ponto médio entre x e x mais ΔX, então a diferença de áreas, que é dada por A de x mais ΔX menos A de x, pode ser aproximada pela área de um retângulo que tem como base ΔX e a altura f de C. Como a área de um retângulo é dada por base vezes altura, nós podemos então aproximar A de x mais ΔX menos A de x sobre ΔX por f de C vezes ΔX, que é base vezes altura, por ΔX. ΔX pode então ser cancelado e isso é simplesmente f de C. Então, nós estamos aproximando A de x mais ΔX menos A de x sobre ΔX por f de C. Essa equação nós vamos chamar de equação 5. Agora, quando ΔX estiver tendendo a zero, o erro na aproximação da equação 5 também vai tender a zero. Assim, o A' de x, que é o limite para ΔX tendendo a zero, que é A de x mais ΔX menos A de x sobre ΔX, que foi aproximado por f de C, será igual ao limite de f de C para ΔX tendendo a zero. Como C é o ponto médio entre x e x mais ΔX, nós temos que o C vai estar tendendo a x quando ΔX estiver tendendo a zero. Isso pode ser visto pela figura, quando ΔX tende a zero, este intervalo é menor, portanto, ΔX tendendo a zero, o x mais ΔX está se aproximando do x, portanto, o C está tendendo a x. Como nós supomos que a função f é contínua, portanto, se o C está tendendo a x, f de C tende a f de x. Assim, o limite da f de C para ΔX tendendo a zero é igual a f de x. Portanto, da equação 6, nós chegamos que A' de x é igual a f de x. Ou seja, a derivada da função que nos dá a área entre a função x e o eixo x no intervalo de A até B é dada pela função que delimita esta área, ou seja, por f de x, A' de x, a derivada de A de x é igual, então, a f de x. Portanto, isso nos diz que a derivada da função área, que é a função A de x, é a função cujo gráfico constitui o limite superior da região da qual nós estamos calculando esta área. Logo, para encontrar A de x, precisamos procurar por uma função cuja derivada seja f de x, ou seja, a antiderivada ou a primitiva de f de x. Para isso, nós fazemos então uma partição do intervalo AB, isto é, nós dividimos o intervalo AB em n subintervalos, escolhendo os pontos x0 igual a até um certo xn, que é igual a b. Tomando assim ΔXi como esta variação que é dada por xi menos xi menos 1, como comprimento do intervalo xi menos 1, xi. Em cada um deste intervalo, nós escolhemos um ponto C qualquer que chamaremos de CI. Para cada i de 1 a n, nós construímos então um retângulo que tem base ΔXi e altura f de CI, conforme nós podemos ver pela figura. Observe graficamente que quanto maior o número de partições, melhor será a aproximação da área. A área de cada retângulo é dada, então, por ΔXi vezes f de CI, e assim, a soma da área dos n retângulos será dada por f de C1, ΔX1, f de C2, ΔX2, até um f de Cn, ΔXn. Isso pode ser escrito como somatório de i igual a 1 até n, de f de Ci vezes ΔXi, e essa é, então, a chamada soma de Riemann da função f de x. Como nós observamos, à medida que o n cresce e cada ΔXi torna-se muito pequeno, a soma dessas áreas se aproxima, então, da área A que nós estávamos procurando.
Então, dessa forma, dada y igual a f de x, uma função contínua, não negativa em um intervalo fechado AB, a área entre o gráfico de f no intervalo AB e o eixo x será definida por A, que é igual ao limite do máximo dos deltas xi tendendo a zero, do somatório de i igual a 1 até n, da f de ci vezes delta xi, onde para cada i de 1 a n, ci é um ponto arbitrário no intervalo x menos 1 até xi. Esse limite, quando existe, é chamado então de integral definida de f de a até b e será denotado desta forma: integral de a até b de f de x dx, ou seja, integral de a até b de f de x dx, que é chamada integral definida, porque nós estamos definindo o intervalo para integração, será a área ou o limite do máximo do delta xi tendendo a zero, o somatório de i igual a 1 a n, da f de ci delta de xi. Observe que sempre que nós utilizamos um intervalo do tipo AB, nós estamos supondo que A é menor que B, portanto, integral de A até B de f de x dx será igual a menos integral de B até A de f de x dx, se a integral à direita existir. Além disso, integral de A até A de f de x dx será igual a zero, porque nós estamos medindo a integral do intervalo de A até A, ou seja, nós não temos intervalo nenhum de integração, e esta área, que é dada por esta integral, só pode ser igual a zero. Observe ainda que se a integral de A até B de f de x dx existir, nós dizemos então que a função f é integrável neste intervalo AB. O teorema a seguir nos dá um tipo de função que sempre será integrável. Então, o teorema 1 nos diz que se f é contínua em AB, então f é integrável em AB, ou seja, toda função contínua é integrável. Veremos a seguir algumas propriedades que são muito parecidas com as propriedades para integrais indefinidas. São dadas fg, funções integráveis no intervalo AB, e k, uma constante. Então, k vezes f é integrável em AB, e a integral de a até b de kf de x dx é igual a k integral de a até b de f de x dx, ou seja, uma constante vezes uma função, nós tiramos a constante de dentro da integral, assim como fazíamos com as integrais indefinidas. Analogamente também, a soma de duas funções integráveis também é integrável no intervalo AB, e a integral de a até b de f de x mais g de x dx pode ser escrita como integral de a até b de f de x dx mais integral de a até b de g de x dx, ou seja, a soma de funções pode ser separada. A integral da soma é igual à soma de integrais, também para integrais definidas. Agora, se C pertence ao intervalo AB e F é integrável em AC e em CB, intervalos fechados, então nós podemos separar a integral de A até B de f de x dx na soma das integrais de A até C de f de x dx mais a integral de C até B de f de x dx. Veja que a integral de A até B de f de x dx mede a área entre o gráfico da função f de x e o eixo x no intervalo de A até B. Essa área pode, então, ser dividida na área entre A e C, mais a área entre C e B. O item 4 nos diz que se f de x é maior ou igual a zero para todo x no intervalo AB, então a integral de A até B de f de x dx também será maior ou igual a zero, ou seja, se a função é positiva, esta área também será positiva. Se f de x é maior ou igual a g de x para todo x no intervalo AB, então integral de A até B de f de x dx é maior ou igual a integral de A até B
de g de x dx, nós também podemos pensar aqui graficamente, se f de x é maior ou igual a g de x, a área entre o gráfico de f de x e o eixo x será maior do que a área entre o gráfico de g de x e o eixo x para o mesmo intervalo AB. Por fim, se f é contínua em AB, então o módulo da integral de a até b de f de x dx é menor ou igual à integral de a até b do módulo de f de x dx. Nós faremos a seguir a demonstração apenas para o primeiro item. Então, como f é integrável no intervalo AB, nós temos que a integral de a até b de uma constante k vezes f de x dx é, por definição, o limite do máximo dos ΔX tendendo a zero, somatório de igual a 1 até n, de kf de ci vezes delta de x. Agora, pelas propriedades de limite, essa constante k pode ser retirada de dentro do limite e nós ficamos com k, limite, o somatório de igual a 1 até n, de f de ci vezes delta de x. Note que, pela definição, esta é a integral de a até b de f de x dx, portanto, integral de a até b de kf de x dx é igual a k integral de a até b de f de x dx. Então, analogamente às integrais indefinidas, para a integral definida, nós também podemos tirar a constante de dentro da integral. Para finalizar esta aula, nós veremos o teorema do valor médio para integrais, que nos diz que se f é uma função contínua no intervalo fechado AB, então existe um ponto C entre A e B, tal que a integral de A até B de f de x dx será dada por B menos A vezes f de C. Nós podemos observar isso graficamente. Isso quer dizer que a área entre o gráfico de f no intervalo AB e o eixo x será então igual à área de um retângulo de base B menos A e altura f de C, como a área base vezes altura, essa área é B menos A vezes f de C. Então, a área, que é dada pela integral de A até B de f de x dx, que é a área entre o gráfico de f de x e o eixo x, no intervalo de A até B, será igual à área que é dada por B menos A vezes f de C. Com isso, nós finalizamos a nossa aula 29. Muito obrigada.